Bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos, o espaço para a gente descomplicar um pouco a geopolítica global. Olá a todos, é um prazer estar aqui para mais uma conversa. Hoje a gente começa uma série especial sobre o Brasil no cenário internacional. E o tema de largada é quente, hein? Brasil entre a águia e o dragão. Exatamente. Uma análise dessa posição complexa do Brasil entre as duas maiores potências do mundo hoje, Estados Unidos e China. Pois é, a gente ouve muito essa pergunta, né? E se o Brasil tivesse que escolher um lado? Dá para ficar neutro? Qual o custo disso? São as perguntas-chave, né? O Brasil está meio que cercado, ou, na verdade, numa posição até estratégica. Por que a gente está nesse epicentro? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Qual o lugar real da nossa política externa nesse jogo? Vamos começar olhando para o nosso relacionamento com os Estados Unidos. Vamos sim, é uma relação longa, né? Vem lá do começo do século XX, tem toda uma história de alinhamento estratégico. É verdade. Guerras mundiais, comércio, aquela ideia de diplomacia mais voltada para o hemisfério. Sim, mas nunca foi algo assim totalmente linear, né? O Brasil sempre buscou seus momentos de autonomia. Com certeza. Teve fases de querer liderar aqui na América do Sul, de apostar mais no multilateralismo, de ter uma voz própria. Não foi só seguir o Washington. Exato, e hoje a relação é bem oscilante. Tem cooperação importante, por exemplo, em defesa, tecnologia, mas também tem muito atrito. A gente viu críticas americanas bem fortes sobre meio ambiente, questão indígena. E até sobre a aproximação do Brasil com países que os Estados Unidos não veem com bons olhos, tipo o Irã. Isso gera ruído. Sem falar na grana, né? Os Estados Unidos ainda são um investidor estrangeiro de peso por aqui. Isso cria laços econômicos, industriais, tecnológicos que contam muito. Contam, mas o cenário mudou muito desde 2009, né? A China não só passou os Estados Unidos como nosso maior parceiro comercial. Passou e disparou. Disparou. Em 2023, foi mais de 30% de tudo que a gente exportou. Quase o triplo do que foi para os Estados Unidos. É muita coisa. Principalmente soja, minério de ferro, petróleo bruto. E aí entra aquela discussão. Será que a gente ficou dependente demais? Concentrar tanto no mercado só é arriscado. É um debate válido, com certeza. E não é só comércio. Os investimentos chineses cresceram demais aqui dentro. Infraestrutura, energia, tecnologia, eles estão em setores bem estratégicos. E é aí que a geopolítica começa a, digamos, esquentar de verdade, né? Porque Washington olha para essa presença chinesa aqui na América Latina, que eles consideram o quintal deles, e, não gostam? Não gostam mesmo. O caso do 5G foi o exemplo mais claro disso, né? A pressão que o Brasil sofreu dos dois lados foi gigantesca. Muita pressão diplomática. Qualquer decisão ali teria um custo, para um lado ou para o outro. Exato. E isso levanta outra questão importante. O Brasil está no controle dessa relação com Pequim, ou a gente está mais reagindo às oportunidades, às demandas chinesas, sem ter um plano claro de longo prazo? Boa pergunta. Falta um projeto estratégico, talvez. É uma crítica que se faz muito. E é nesse cenário todo que entra a tal da neutralidade brasileira. Aquela tentativa de não escolher um lado. De ficar ali tentando dialogar com os dois, manter um pé em cada canoa, né? O que alguns chamam de neutralidade ativa. Isso. Negociar caso a caso, tentar tirar vantagem dos dois lados. Só que o mundo está ficando complicado para quem quer ser neutro, né? Parece que está voltando uma bipolaridade, uma pressão maior para se alinhar. Está cada vez mais difícil. A pressão vem no comércio, na tecnologia, nas votações em organismos internacionais. E aí tem o risco, né? O risco dessa neutralidade virar irrelevância. É o perigo. Se a gente não se posiciona em tema-chave, pode acabar perdendo espaço, poder de barganha. A gente vê o Itamaraty se esforçando, claro, tentando retomar protagonismo nos BRICS, defendendo a multipolaridade, falando pelo Sul global. Mas tem limite, né? Falta dinheiro para uma diplomacia mais presente. A estabilidade política interna atrapalha. Atrapalha muito, falta recurso, falta continuidade por causa da política interna e talvez o principal, falta um consenso dentro do Brasil sobre qual caminho seguir. Que projeto de país a gente quer projetar para o mundo? Sem um projeto claro, fica difícil ser assertivo lá fora, né? Fica muito difícil. Então,
Para a gente ir amarrando a conversa de hoje, o Brasil tem potencial, sim, para ser importante nesse jogo global. Talvez até para ser um fiel da balança, como dizem. Tem potencial, mas precisa mudar a postura. Precisa de uma estratégia mais clara, ser menos reativo. Parar de ser só coadjuvante. É isso. Definir o próprio caminho, porque senão... Senão a gente acaba sendo levado pela correnteza dos interesses dos outros. É uma escolha que precisa ser feita. Fica a reflexão. E no nosso próximo encontro aqui no Relações Internacionais em Minutos, a gente vai olhar para mais perto. Nossa vizinhança. Venezuela, Guiana, Argentina. Como o Brasil lida com a geopolítica aqui na América do Sul. Vai ser outra conversa interessante. E não se esqueçam de curtir, seguir o nosso canal e compartilhar esse bate-papo com quem também quer entender melhor o lugar do Brasil no mundo. E para quem nos ouviu até aqui, fica a pergunta para pensar. Considerando tudo isso, as pressões, os desafios, o que seria melhor para o Brasil a longo prazo, hein? Tentar um alinhamento mais claro com um dos lados ou insistir nessa neutralidade, que está cada vez mais complicada de manter? Pensem aí e até a próxima.